Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Eu sou o pastor Moisés e este é o nosso canal, Pastor Moisés, né? Nós estamos pensando aí como vamos colocar um nome neste canal. Vocês aí podem nos ajudar, dar a sua sugestão. Nesse primeiro vídeo, eu queria fazer a introdução à carta aos Coríntios. Claro que eu não vou estar aqui falando versículo por versículo, nós já temos muita gente fazendo isso, e gente boa aí, fazendo esse estudo, mas eu queria falar com os irmãos sobre a maneira que a gente faz lá no púlpito mesmo, não é? O evangelho simples, né? O evangelho simples falado na igreja, né? Nós sabemos que a carta aos Coríntios é uma carta bastante interessante, porque ela é uma carta bem atual. Nós podemos entendermos que as dificuldades que aquela igreja sofreu durante todo aquele tempo ainda são os mesmos problemas que nós enfrentamos, e a solução é aquela que Paulo mandou para a igreja, né? Se nós prestarmos atenção nos primeiros versículos, do versículo 1 a 9, que Paulo faz a sua introdução, ele vai falar o quanto cuidou, o quanto zelou dessa igreja, e quanto essa igreja ela era preparada, irmãos, preparada para haver um crescimento. Então Paulo era um plantador de igreja, e ele foi ali, preparou aquela igreja e foi continuar fazendo a obra de Deus, esperando que o resultado daquela igreja fosse outro. Mas quando foi informado por alguns, né, pelos irmãos da família de Cloé e por outros irmãos que foram até lá, as notícias não foram tão boas. Então Paulo começa a escrever defendendo também o seu apostolado, né? Porque apareceu um grupo de pessoas ali querendo falar que Paulo não era um apóstolo legítimo, né? São pessoas que se infiltram na igreja, irmãos, e querem trazer um outro tipo de doutrina, um outro tipo de tradição, um outro tipo de costume, e começa a desfazer daqueles que plantaram, daqueles que fizeram a obra de Deus. Muito perigoso isso aí, principalmente dentro desta leva, dessa garotada que tem se levantado aí com muita sede, né? Muita sede, mas falta de pé no chão, falta de ser discipulado, e isso aí pode trazer algum problema, né? Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Que Paulo vai começar a falar que ministério é a vontade de Deus. É claro que a visão de Paulo de ministério é um pouquinho diferente da atualidade. Hoje ministério é destaque, né? Hoje ministério é você ter uma posição. Naquele tempo o ministério era serviço, né? Paulo vai estar falando um pouquinho melhor isso aí lá no capítulo 4, e nós vamos estar pensando junto também. Então, a diferença hoje do ministério é que o ministério que Paulo entendia, ele vai até usar a mesma expressão aí, rupereta, né? Remadores do último navio, e muito legal a gente pensar sobre isso aí. E Paulo vai estar dizendo que está escrevendo para a igreja. Olha que legal. E Paulo coloca aqui, ó, a igreja de Deus. Eu acho legal quando essa colocação aqui na Almeida, a igreja de Deus, né? Porque a igreja é de Deus, irmãos. A igreja é de Deus. É Deus que institui a igreja. Foi isso que Jesus falou. A minha igreja. A igreja é de Deus. A igreja, ela é constituída por homens e mulheres. Ela tem CNPJ. Ela é uma instituição, sim. Ela tem que ter todo o trâmite legal, mas ela é de Deus. É Deus que governa a igreja. É Deus que institui a vontade dele para a igreja. Não é aquilo que vai dar certo. Eu acho que isso é atrasado, eu acho que isso... Não, é a vontade de Deus. Os padrões de Deus sempre serão os mesmos. Bíblico, a vontade de Deus sempre será a mesma. Não adianta a gente querer inventar moda, porque a igreja é de Deus, ele já estabeleceu a sua norma, ele já estabeleceu o seu padrão, porque a igreja é dele, ele não está aberto a novas sugestões, não. A igreja é de Deus, então ele já estabeleceu qual é a vontade dele para a sua igreja. E primeira coisa, olha que um dos primeiros pontos aqui, ele está falando aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. Olha que coisa tremenda, irmão. Fomos santificados pela graça de Deus. Um dos significados dessa palavra aqui é santificado, segundo o Strong, ela é separado das coisas profanas e dedicado a Deus, né? Que vai vir da raiz aí da palavra santo, né? Que é consagrado a Deus, separado a Deus. Então Paulo está dizendo assim, ó, Deus te chamou das coisas profanas deste mundo, Deus te chamou desses pecados. Que pecados Paulo está falando? Aqueles que estavam rodeando a igreja, que era da cidade, uma cidade perversa, uma cidade profana, que estava tentando infiltrar novamente na igreja, trazer a
para eles memórias de coisas do passado, né? E Paulo está dizendo assim, vocês já foram santificados, vocês já foram chamados para fora dessa situação, para viver segundo a vontade de Deus. Paulo vai dizer assim, olha, vocês foram enriquecidos em toda a palavra. O que Paulo quer dizer isso? Que a palavra enriquece. Enriquece como? Financeiramente? Não. O que Paulo está tratando aqui não é financeiramente. Paulo está falando de uma estrutura. Eles estavam em um patamar diferenciado. Paulo deixou eles num patamar diferenciado. Que Paulo, toda a palavra de Deus foi ensinada para eles. Ou seja, tudo que Deus tinha revelado a Paulo, nasceu a palavra. Aqui, claro, Paulo usou o Antigo Testamento, né? Provavelmente a Septuaginta, que é uma Bíblia de língua grega. Então Paulo ensinou a eles, eles foram enriquecidos com todo o conhecimento. A palavra conhecimento aqui, irmãos, é mais profundo, mais perfeito, mais amplo, né? É um conhecimento mais amplo. Paulo falou assim, vocês mergulharam por fundo. Que coisa, sabe aquela coisa quando a igreja ama a palavra de Deus, a igreja vai para cima, vai estudar, vai ouvir, vai aprender e começa a se enriquecer espiritualmente. É uma igreja segura, é uma igreja forte, né? E Paulo vai dizer assim que havia neles também o testemunho de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo que eles viam o que Jesus fez na vida de Paulo e também na vida deles, né? E Paulo estava dizendo assim, olha, para que vocês também seja revelado na manifestação de Cristo. Quando ele vier na sua glória, nós também seremos manifestados, vocês também serão manifestados como ele é. Olha que coisa tremenda. E ele termina dizendo no versículo 9, para que nós, pelo qual fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu fiquei pensando sobre isso, que essa introdução de Paulo é para que daqui a pouquinho o negócio vai esquentar. Então Paulo está dizendo que eles não tinham desculpa de não ter um bom crescimento. Paulo está dizendo que eles não tinham desculpa de viver uma vida ampla. Olha, eles estavam ali com um homem que tinha convicção que foi chamado por Deus. Eles estavam ali sabendo que pertencia agora a Deus. Eles faziam parte da igreja de Deus. Eles eram santificados, né? Chamados para ser santos. Eles foram enriquecidos com a palavra de Deus. Eles tiveram conhecimento profundo. Eles tiveram graça de Deus, o dom de Deus, não havia falta do dom, né? Ou seja, toda a graça de Deus foi manifestada. Eles tinham testemunho de Cristo, eles tinham certeza da volta de Jesus e eles tinham comunhão com Jesus. Olha que coisa tremenda, isso aí já é um princípio de crescimento muito grande. Se você quer ter um crescimento na vida, tenha esses pontos na sua vida. Mas, no entanto, meus irmãos, quando eles envaideceram, quando eles encheram o seu coração com uma espiritualidade própria, quando eles acharam que não precisava mais ser alicerçado na palavra de Deus, e começaram a achar, porque era um mais espiritual do que o outro, começou a trazer um problema muito sério. Quando eles começaram a ter facções, quando as filosofias começaram a entrar na igreja, começou a trazer problema para eles. E eu venho aqui pensar com os irmãos, né? Eu tenho um programa, né? Eu tenho um canal do YouTube, né? no Instagram, que nós chamamos Momento de Reflexão. E eu sempre chamo as pessoas para refletir. Eu quero chamar você também agora para refletir comigo. Essa igreja tinha tudo para ser uma igreja, uma potência. E de repente ela entra por um lado que Paulo vai chamar até de carnal. Eu fico pensando aqui, o que acontece com a gente se a gente não tiver essa estrutura? O que acontece com a gente se a gente não tiver essa base? Porque esta é a base do crescimento. Talvez nós não estamos crescendo porque nós estamos ignorando esses pontos fundamentais para a nossa vida. Estamos indo atrás de outras coisas que não trazem a nós uma edificação. É por isso que a nossa vida espiritual é tão rara, tão rasa. Nós vivemos de emocionalismo, de sensacionalismo e esquecendo de ser profundo, de ser alicerçado na palavra de Deus. Então eu quero convidar você para que nos siga nesse canal, para que você nos acompanhe sobre este estudo, sobre a carta aos Coríntios, da maneira simples, da maneira do púlpito, da maneira do culto de ensinamento, da maneira tradicional das igrejas pentecostais, das Assembleias de Deus. Então nos siga nesse canal, nos acompanhe, que com certeza teremos outros vídeos aí rapidinho, 10 a
10 a 12 minutos, aí o máximo 15 minutos para a gente fazer essas introduções e com certeza Deus vai nos abençoando aí. E claro, ainda um trabalho bastante amador aqui, estamos começando agora, mas com a graça de Deus e com a tua ajuda, nós vamos chegar aonde o Senhor estabeleceu para nós. Que Deus abençoe, fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus.